Quando vender o fundo imobiliário? O mercado vem subindo aí 5, 6, 7, 8% de alguns meses para cá. E nesse momento o investidor começa a se perguntar: Matheus, é hora de vender meu fundo imobiliário? Quando eu devo vender o fundo imobiliário? E bom, nesse vídeo aqui eu vou explicar exatamente para vocês 4 motivos de quando eu vendo um fundo imobiliário. Então fica comigo até o final do vídeo que a gente vai comentar um pouco sobre esse mercado que vem se valorizando, vem forte, vem empurrando, e também vou te explicar quando você deve vender um fundo imobiliário da sua carteira. Então fica comigo até o final do vídeo que vai ter um conteúdo de grande valor para você aprender esse fundamento no mercado de fundos imobiliários. Aprendendo isso, meu irmão, você vai ter bons resultados e vai ter bons rendimentos. E bom, se você não me conhece, meu nome é Matheus Lima, sou especialista em fundos imobiliários e fundador de FIIs. Hoje eu tenho mais de 6 mil alunos que vêm aumentando a renda passiva com segurança e investindo apenas nos melhores fundos imobiliários do mercado. É importante lembrar que eu tenho mais de 500 mil seguidores nas redes sociais e meu objetivo é muito claro, é ajudar você a ter bons resultados, é ajudar você a ter uma rentabilidade, é ajudar você a ter estratégia, ter direcionamento e aumentar a renda passiva com segurança. Então, se você gosta de fundos imobiliários e gosta de renda passiva mensal, aproveita para se inscrever aqui no canal. Inclusive, ativa o sininho. Por quê? Toda semana tem vídeo, tem conteúdo te ajudando a investir melhor no mercado de fundos imobiliários. Então, ativa o sininho aí também. E vamos lembrar que é uma coisa importante para vocês. Dia 31 de março eu vou estar começando um evento chamado Os Segredos da Renda Passiva. Vai ser um evento de grande valor, te ensinando a como aumentar a renda passiva com segurança e investindo apenas nos melhores fundos imobiliários do mercado. Já são mais de 10 mil pessoas que se inscreveram e nesse evento eu vou te ensinar como montar a carteira de fundos imobiliários da maneira correta, da maneira certa, para esse momento do mercado. Eu vou analisar um fundo imobiliário na prática junto com você, para você aprender de uma vez por todas como analisar, o que você deve olhar. E na última aula vai ter uma cereja do bolo ali. Eu vou investir 10 mil reais em um fundo imobiliário que eu vejo uma excelente oportunidade de investimento. Então, não perde a oportunidade, vem participar junto comigo. Então, clica no link da descrição aqui e eu estou te esperando nesse grande evento. E bom, o mercado se valorizou muito nos últimos meses para cá. É óbvio que mês de dezembro ali foi um mês complicado, né? O mercado caiu 8%, subiu 8%. Foi um mês ali bem difícil, bem complicado. Janeiro a gente começou ali um cenário um pouco de melancolia, um pouco difícil. O mercado chegou a cair até 4,5%, principalmente por uma ventilação que os fundos imobiliários eles seriam tributados, mas que nada aconteceu, isso não vai acontecer, tá? O próprio governo apresentou uma proposta para não tributar os fundos imobiliários na estrutura ali dentro deles, então a gente está muito confiante, muito tranquilo, e o mercado de fundos imobiliários de fevereiro para cá, ele se recuperou muito forte. A gente pode dar até uma olhadinha aqui no gráfico, deixa eu trazer aqui para vocês esse gráfico, para vocês verem na prática essa valorização que aconteceu no mercado de fundos imobiliários. IFIX, que é a média do mercado de fundos imobiliários. Vem aqui agora para a gente dar uma olhadinha. No ano, a gente teve o quê? A gente teve uma queda, como eu mencionei junto com vocês, 2 de janeiro até metade ali. O mercado caiu até 4,5%. Começou o ano difícil, começou o ano duro, e ainda mais por aquela questão que eu expliquei para vocês, que foi o quê? Uma possível tributação dos fundos imobiliários. Teve até a lambança lá do Pix, enfim. E aí o mercado ele começou a se recuperar a partir de fevereiro. Né? A partir de fevereiro o mercado começou a se recuperar, principalmente aqui dia 10, dia 11, dia 12, e aí foi porrada, meu amigo. O mercado se valorizando aqui, chegando a se valorizar mais de 9%. E aí nesse momento o investidor começa a perguntar: Matheus, meus fundos imobiliários se valorizaram, tô feliz, tô contente, e aí agora? Eu vendo ou não? Essa é uma pergunta que muitos fazem e é por isso que eu vou contar para vocês aqui 4 motivos para estar realizando a venda de um fundo imobiliário. Vamos lá, acompanha comigo. Primeiro motivo para você realizar a venda de um fundo imobiliário, e eu realizo sem nem pensar 2 vezes: o fundo imobiliário que perdeu fundamento. Quando a gente analisa um fundo imobiliário, turma, a gente tem que analisar a qualidade dos ativos, a gente tem que analisar a qualidade da gestão, a gente tem que analisar a qualidade de diversificação dos inquilinos, a gente tem que olhar a estratégia, a perspectiva futura do fundo. Aquele fundo ele vai para qual segmento? Aquele fundo ele vai com qual direcionamento? Com qual estratégia? Ele está como com os contratos? Ele está como ali com as revisionais? São vários aspectos, vários pontos. E, obviamente, o preço. No final do dia, realizar um bom investimento é comprar um ativo de qualidade e pagar o preço certo. É assim que funciona. Análise qualitativa e quantitativa. E o investidor, ele tem que entender que investir não é só comprar um fundo imobiliário. Pelo amor de Deus. Investir é acompanhar aquele fundo imobiliário. Você não investiu só no momento que você comprou, não. Se você tem dinheiro hoje, vamos dar um exemplo aqui para você. Você comprou lá o HGLG há 2 anos atrás. Se você tem dinheiro hoje no HGLG, significa que você continua investindo. E você tem que acompanhar esse fundo para entender se ainda assim continua sendo um bom investimento. Investir não é só no momento da compra, investir é ter dinheiro investido. Pega aí esse insight muito importante, tá? Investir é você ter dinheiro no ativo, você precisa acompanhar. Então, quando você realiza um investimento, é muito importante que você realize esse acompanhamento. Não é você ficar olhando cotação, o fundo subiu, o fundo caiu. Não, é olhar fundamento, tá? Os motivos que me fizeram investir naquele fundo permanecem? O fundo tem boas perspectivas para frente, melhores ainda? São esses pontos, são esses questionamentos que você, investidor, deve fazer. Então, na minha visão, na minha opinião, o primeiro motivo, tá, que me faz vender um fundo imobiliário é o fundo que perdeu os fundamentos. E eu vou dar um exemplo bem prático aqui para vocês, tá? Em 2017, finalzinho de 2017, eu comprei um fundo imobiliário chamado GGRC11, tá? Um fundo até conhecido hoje no mercado, um fundo ali hoje gerido pela Zagro. Na época que ele chegou no mercado, ele chegou fazendo um barulho muito grande porque foi um fundo imobiliário que chegou ali, um dos primeiros
ali com 100% contratos atípicos, tá? O que é um contrato atípico? Aquele contrato que ele traz uma segurança, uma previsibilidade bem interessante para o fundo imobiliário e, obviamente, para o cotista. Porque se aquele inquilino sair, tem que pagar uma multa rescisória remanescente, são contratos longos, enfim, traz uma proteção maior. Quando chegou, cara, foi bem interessante, ele tinha uma pegada muito mais voltada ao logístico. Ele tinha uma pegada muito mais logística. O tempo foi passando, 2018, 2019, e quando eu comecei a fazer aquele acompanhamento do fundo, eu comecei a sentir uma coisa meio estranha nele. Ele começava a realizar algumas aquisições ali mais voltadas para o segmento industrial. Ele começava a tomar umas decisões ali que, cara, não estavam bem alinhadas com o que eu queria. E ele começou a pisar um pouco na bola na questão da gestão. O que eu fiz ali em 2019? Eu fui lá e vendi o GRC, porque eu não queria um segmento industrial. Eu não vejo problema específico no segmento industrial, tá? Eu acho bem interessante ali quando você tem um condomínio logístico industrial. Você tem uma estrutura, tem uma coisa bacana. Mas imóveis específicos industriais, eu tenho um pouco de aversão. Por quê, Matheus? Porque o imóvel é muito específico. Se tiver algum tipo de problema com aquele imóvel, com aquele inquilino, para você realocar aquele inquilino, meu amigo, é uma dor de cabeça muito grande. Então, aquele ativo, ele foi indo para uma direção que não me deixava confortável. Eu fui lá e vendi, sem mais nem menos. Tá? E até vou trazer para você aqui o gráfico do GRC para vocês entenderem. Até tive um baita lucro ali no fundo. Mas ali, máximo. O fundo, inclusive, fez desdobramento de cotas, tá? Foi na época que ele tava ali negociando a R$100. Tô aqui no finalzinho de 2017, tá? Eu entrei no fundo, foi aqui mais ou menos, ó. Foi aqui mais ou menos lá nos R$11. Foi R$11. Foi mais ou menos isso aqui mesmo, eu lembro. R$11. Nesse período todo eu recebi rendimentos, proventos e eu vendi 2017. Eu vendi 2017 por R$14. No caso, R$140, né? 145, eu me lembro. Então foi aqui no 145, ó. 145. Então só na cota eu tive um retorno à rentabilidade de 2017 para 18 para 19, ou seja, 2 anos de aproximadamente 25%, mais os rendimentos que eu recebi. Então, foi na casa ali de, em 2 anos, tá? Eu tive um retorno ali de aproximadamente uns 45%. Pô, excelente retorno. Muito bom, muito interessante, muito bacana. Só que eu fiquei satisfeito, porque aquele fundo ele perdeu os fundamentos. Os motivos que me fizeram investir naquele fundo, eles se perderam ao longo do tempo. Ele deixou de ser um fundo logístico. Ele deixou de ser um fundo 100% focado em logística. Ele foi ali um fundo indo para metade logístico industrial. Ele começou a pisar na bola, a gestão começou a pisar na bola, começou a dar umas mancadas ali, uns probleminhas, inclusive tem alguns problemas até mais sérios. Então, no final das contas, eu saí do fundo, fiquei bem satisfeito, peguei aquele dinheiro e realoquei outro ativo. Mas o primeiro motivo que me faz vender um fundo imobiliário é o fundo que perdeu os fundamentos. Vamos para o segundo motivo que me faz vender um fundo imobiliário. Rebalanceamento de carteira. Cara, existe uma coisa que é muito importante que você investidor entenda. Para você ter resultados no mercado de fundos imobiliários, primeiro você tem que realizar bons investimentos, comprar ativo de qualidade e pagar o preço certo. Mas o segundo é ter uma estratégia correta, uma estratégia aderente na sua carteira de investimentos. Não é ter aquela carteira Frankenstein, aquela loucura, tá? Uma carteira sem estratégia, sem pé nem cabeça. Você tem que saber o que está fazendo no mercado de fundos imobiliários, você tem que ter estratégia para montar a carteira. E uma das coisas que para mim é muito clara é você tem que ter o balanceamento correto da carteira. Tá? Não adianta você ter um ativo ali, por mais que seja o melhor do mundo, um excelente ativo, ter 20%, 30%, 40%. Isso não existe, tá? Isso não é uma possibilidade real. Você tem que ter no máximo, na minha visão, no máximo 10% em um único ativo. Por mais que ele seja excelente, fantástico, muito bom. Se você tiver mais do que 10%, você está concentrado, concentração é risco. Não tem o menor sentido. Diversificação é muito importante. Assim como na minha visão, ter menos do que 4% em um ativo é muito pouco. Então, se você tem um ativo ali que representa 20%, 30%, 40%, vende, cara. Vende para rebalancear a carteira e alocar em ativos ali que você tem uma alocação muito pequena. Vamos dar um exemplo para você aqui. Ah, Matheus, eu quero ter... Vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui. Eu quero ter 40% em shopping. Você está hoje aí com 80%. Cara, tem que vender para rebalancear. Não é possível um negócio desse. Então, rebalancear uma carteira de investimentos é muito saudável, muito natural e você tem que realizar, sim, pelo amor de Deus, tá? E fazendo esse rebalanceamento, você vai trazer mais segurança, mais estratégia e você vai receber renda passiva com segurança, tá? Então, esse é o segundo motivo que me faz vender um fundo imobiliário. Então, eu me lembro que um fundo da minha carteira... Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui o gráfico para vocês. Eu tinha um fundo imobiliário, o IRDM11. Pô, fundo que, cara... Foram, na verdade... Já vamos puxando pro terceiro motivo aqui, tá? De gestão ativa. Mas presta atenção. Eu tinha um IRDM na carteira. Ele representava ali uns 8%, tá? Na época. Só que o que aconteceu com o IRDM11? O IRDM11 subiu demais. Aqui o gráfico máximo. Mas vamos pegar aqui. O IRDM11 ele subiu demais. Eu comecei a comprar o IRDM11 em 2017, tá? Então, o preço médio que eu tinha aqui no fundo era R$100, tá? R$100. Só que o fundo, meu amigo, ele começou a subir bastante. Ele chegou aqui, ó. Tá 140. Subiu 40%. Aqui depois ele subiu para 145, 150 quase. Cara,
Do nada, o ativo na minha carteira, em vez de estar representando 8, estava quase que representando 14, 15, tá? Mais ou menos, né? Estava representando uns 9, na verdade, ali. Estava na beira ali dos 10%. Foi subindo bastante. Cara, aquilo ali, por mais que o fundo, na época, performasse bem, entregasse resultado, entregasse retorno, não fazia sentido, tá? Então, eu vendi parcialmente aquele fundo imobiliário, inclusive botei um bom lucro no bolso, embolsei um bom lucro no bolso e fiz o rebalanceamento, tá? E aí a gente já puxa pro terceiro ponto. Qual é o terceiro motivo para eu vender um fundo imobiliário? É uma gestão ativa de uma carteira. É uma coisa muito saudável, muito natural, tá? A gestão ativa de uma carteira é você começar a ver algumas assimetrias, algumas coisas que são meio malucas no mercado. Então vamos lá, turma. Fundo imobiliário de papel. Pega aqui, isso aqui que é muito importante. Fundo imobiliário de papel, ele tende a estar no valor patrimonial. Nesse momento aqui que o IRD11 estava 140, 150, cara, ele estava 40% acima do seu valor patrimonial, ele estava 50% acima do seu valor patrimonial. Isso é uma irracionalidade do mercado de fundos imobiliários. Isso era uma loucura na época. O que eu fiz? Eu vendi, botei lucro no bolso. Então, o terceiro motivo que me faz vender um fundo imobiliário é fazer uma gestão ativa, é ter uma precificação sustentável. Ali você fala, isso aqui não tá certo, não tá bacana, não tá legal. Eu vou lá e vendo. E embolso esse lucro no bolso. Então, eu vendi o IRDM11 a 140, 150. Cara, isso aqui foi uma loucura, porque o fundo tava 40, 50% do valor patrimonial, tanto que ele voltou, tá? E até caiu, né? Basicamente. Eu lembro de outro caso também, ó, o HGLG, em 2020, no início de 2020, eu vendi no home broker, o HGLG a 218, 220 reais. Aqui teve um desdobramento de cotas, tá? As cotas desdobraram aqui. Vamos pegar aqui de 5 anos, se vai aparecer. Ah, não vai, cara. Teve o desdobramento de cotas, que a cota que era R$1.000 veio para 100, tá? Então, esse gráfico tá maluco, pelo amor de Deus. Mas aqui em 2020, no início de 2020, ó, 217 reais. Eu vendia 218, eu lembro desse número, tá? Isso aqui foi o fechamento do dia. E era, de fato, alguma coisa muito irracional que aconteceu no mercado. Eu lembro que a Selic tava ali a 5, 6% mais ou menos, e o HGLG tava pagando um yield de... Meu Deus do céu, quanto era mesmo? Era algo próximo a 4,5. Falei, cara, isso aqui tá errado, não é possível um negócio desse, tá? 4,5 para um fundo de tijolo? Tem que vender. E eu vendi na época, gerei um lucro por cota, botei muito lucro no bolso. Então, é normal, é natural você fazer uma gestão ativa da sua carteira. É normal e natural você vender um ativo que está uma precificação insustentável. É normal você vender um fundo que está 50% do patrimonial sendo papel. É normal porque você pega esse dinheiro, pega esse recurso e aloca em outro fundo que está descontado. Então, recentemente, inclusive, eu até trouxe um vídeo aí sobre a MXRF11 falando da venda dele. Eu falei isso, recomendei isso para os meus investidores de alta renda, os meus alunos, que alguns tinham ali vendendo fundo no patrimonial e comprando fundos que estavam 25, 30% do patrimonial. Os fundos andaram 15%, o MXRF11 ficou de lado. Então, vocês têm que ter um pouco dessa cabeça aberta, desse pensamento aberto de fazer gestão ativa na carteira. Não é buy and hold, levar até o fim do mundo, levar até a morte. Cara, esquece isso. Gestão ativa é normal, é natural para a carteira e é saudável para a carteira. Tá? Então, você fazer a troca de um fundo que está no patrimonial, às vezes um papel especificamente que tem ali a relação com o patrimonial para comprar um fundo bom, de qualidade, pagando bem 30, 25, bom negócio. Então você tem que ter um pouco de cabeça aberta quanto a isso. E o quarto motivo para eu realizar uma venda de um fundo imobiliário são nas emissões de novas cotas, fazer algumas operações. É uma coisinha mais técnica aqui, tá? Mas hoje, inclusive, está muito difícil realizar isso. Primeiro que não tem nem espaço para realizar emissões de novas cotas hoje no mercado de fundos imobiliários, as cotas estão mais amassadas. E tem gente que acha que, cara, o mercado está caro. Não, o mercado não está caro, tem muito desconto, não tem uma precificação insustentável. Você pode fazer uma gestão ativa da carteira, mas esquece isso. Mas o quarto motivo são nas emissões de novas cotas que você, investidor, pode realizar algumas operações mais rebuscadas, chamadas de arbitragem e flipagem, tá? Assim, a arbitragem é você vender a cota e comprar na emissão, e a flipagem é você vender quando a cota for convertida ali na emissão. Em 2019, muito dinheiro que eu fiz com isso, 2020 também teve, 21... Cara, era assim, próprio IRDM aqui, tá? Era basicamente você podia subscrever a cota R$100 e a cota estava no mercado 130, 120. Muito dinheiro dá para fazer e dá para fazer nisso. Mas agora tá um pouco inviável. Eu ensino ali para os investidores de alta renda todo passo a passo, tudo direitinho. Depois eu posso até gravar um vídeo explicando aqui para vocês, mas são essas operações. E assim, turma, eu sei que muita gente ainda não vendeu um fundo imobiliário na vida, eu sei que muita gente ainda tem aquela dor no coração. Poxa, eu vou vender aquele fundo, não é possível, né? Assim, tem aquele apelo emocional. Cara, esquece isso. Aqui você tá no mercado para ganhar dinheiro, para ganhar renda passiva mensal. Deixa a emoção de lado e coloca a razão. Aquele ativo continua um bom investimento? Faz sentido eu ter na carteira? A pergunta sempre é essa, tá? Então nunca se esqueça. Ter dinheiro no ativo significa que você está investindo nele. Então você pode tranquilamente vender um ativo se aquele ativo perder os fundamentos. Você pode vender um ativo para fazer um rebalanceamento de carteira, fazer uma gestão ativa da sua carteira ou fazer algumas operações. Mas não se apegue, ai meu Deus, eu não posso vender o fundo, aquele é meu fundo queridinho, meu xodó. Esquece isso.
pensamento racional, tá? Então tira um pouco dessa trava emocional aí sua, foca de fato em ganhar dinheiro, foca de fato em aumentar a renda passiva com segurança, e aqui no canal eu te ensino todo dia isso, tá? Se você gosta de fundos imobiliários e renda passiva, se inscreve aí e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo te ajudando. E lembrando, no evento Segredos da Renda Passiva, que começa no dia 31 de março, eu vou te ajudar a ter bons rendimentos, eu vou te ajudar a ter uma estratégia para de fato aumentar a renda passiva com segurança. Então, participa junto com a gente, o link está na descrição. Tô te esperando aqui nesse grande evento e vamos vender um fundo imobiliário também. Eu já vendi bastante, claro, eu invisto desde 2015, mas é muito saudável. Depois que você vende a primeira vez, está tudo certo. Não estou incentivando você a fazer isso. Inclusive, eu acho que hoje o mercado tem muita oportunidade para quem acha que o mercado subiu, meu fundo subiu, não quero mais comprar. A gente fica travado ali com o preço médio. Esquece isso. Investir hoje continua sendo um bom investimento? Sim ou não? Essa é a pergunta. Mas você pode realizar a venda rebalanceando sua carteira de investimento, sua carteira de fundos imobiliários, e você pode realizar a venda simplesmente ali por a gestão ativa, tá? Então, super tranquilo, não tem burocracia. Um grande abraço e até o próximo vídeo.